Tudo bem com vocês? Então, vocês têm aproveitado esse tempo disponível para fazer alguma coisa nova, para aprender algo novo, para refletir um pouco sobre como ser uma pessoa melhor também, né? E para retomar os conteúdos que já foram estudados. Tem aproveitado também dessas aulas online para discutir com os colegas, tirar as dúvidas. Isso é muito importante, né? É na troca que a gente também aprende. Bem, na aula de hoje, nós iremos trabalhar com os aspectos funcionais e os efeitos de sentido produzidos pelos usos dos diferentes tipos de predicado. Lembram que vocês já estudaram os tipos de predicado? Então, nós iremos analisar algumas manchetes de jornal, observando a construção das orações a partir da escolha dos verbos e sua importância para a transmissão de sentidos, tá certo? Bem, vocês sabem que a manchete de uma notícia, ela representa uma informação-chave, porque muitas vezes o leitor ele não lê o texto inteiro, né? Apenas os títulos da notícia, que aparecem nas primeiras páginas, ou na página principal, né, dos sites. A leitura de jornais hoje é feita, na maioria das vezes, pela internet. Vamos à leitura da manchete, né? Mulheres indígenas bloqueiam a entrada de canteiro de obras em Belo Monte. Se essa manchete fosse a seguinte: entrada de canteiro de obras sofre bloqueio de mulheres indígenas, haveria mudança de sentido? Qual é a diferença que existe entre bloquear e sofrer? Bloqueiam e sofrem. Vejam bem. Ao usar mulheres indígenas bloqueiam, né? A ação de bloquear recai sobre quem? As mulheres, né? E o verbo bloquear significa o quê? Fazer cerco, impedir, obstruir a passagem, né? Então, ao dizer entrada de canteiro sofre bloqueio, nós temos a força do bloqueio diminuída. Por quê? Porque o verbo sofre, nesse caso, refere-se a quem? Ao canteiro, que é o sujeito da frase, né? E pela característica do verbo utilizado, é quem suporta, aguenta, tolera, né? Sem ter como reagir. E nesse caso, trata-se de quem? De um sujeito inanimado, que é o canteiro. Então, a escolha do verbo utilizado é fundamental para o que se quer transmitir, né? Os verbos nocionais são o núcleo das orações em que aparecem. Lembra do que são verbos nocionais? Os verbos nocionais são os verbos conhecidos como os verbos de ação, né? E quando eles aparecem nas orações, eles são o núcleo dessas orações. Os verbos de ação, eles representam o quê? Acontecimento, processo, fenômeno da natureza, desejos, né? E eles são a grande maioria na língua portuguesa, os verbos de ação, que são contrários aos verbos não nocionais, que nós conhecemos como verbos de ligação, né? Verbos de estado. Então, o fato de que na manchete o verbo bloqueio está no plural, né? Se explica porque o sujeito também está no plural, né? Que é mulheres. E isso implica que o verbo também concorde com ele, também vá para o plural. E isso reforça mais ainda o poder do verbo como núcleo da oração, né? Já que os demais constituintes da frase se organizam a partir do verbo. Observaram? Que o verbo é quem dita, se ele está no plural, os outros termos da oração também têm que concordar com ele, tem que ir para o plural, né? Então, é a partir do verbo e do sentido que ele expressa que se organiza toda a sentença, certo? Vamos analisar agora essas duas manchetes. Observe os verbos empregados e os efeitos de sentido
né, feitos por ele. É importante que vocês percebam que a escolha de cada verbo implica no que se quer transmitir, né, em cada contexto, é claro. Então, vocês vão observar, por exemplo, o parlamento francês proíbe celular em todo o espaço escolar. Olha a outra manchete, né, com o mesmo conteúdo. O parlamento francês aprova a proibição dos celulares em escola na França. Observe o uso dos verbos proíbe e aprova, né? Que diferença de sentido eles estabelecem? Quem proíbe e quem aprova em cada caso? E que título da notícia impacta mais o leitor, né? Qual título vocês acham que chamaria mais a atenção do leitor? Por quê? E que outros verbos poderiam ser usados em cada caso? Vocês observaram a relação dos verbos e como eles impactam o leitor? O proibir, né? Ele já traz esse impacto em quem lê, né? Proibição, né? É algo que incomoda, né? Então, o leitor ele vai ficar instigado a querer saber do que se trata, né? Então, o proíbe é um verbo que tem muita força, né? E por isso ele recai sobre o sujeito, aquele que pratica a ação, né? Então, como se fosse algo imposto, né? Que representasse tirania. No segundo caso, o parlamento francês aprova a proibição dos celulares em escolas na França. Observaram como foi aliviada, né, esse peso dessa ação, né? O parlamento aprovou a proibição dos celulares, né? Então, nós observamos que o uso do verbo, apesar de ser um verbo de ação também, mas a escolha feita aliviou os sentidos propostos pela manchete. Agora, observe essas duas manchetes. Jovem com câncer estuda em hospital e tem bronze em Olimpíada de Matemática. Outra manchete sobre o mesmo assunto. Jovem em tratamento no Boldrini ganha medalha em Olimpíada de Matemática. Que diferenças podemos perceber na forma de anunciar o fato? Analisamos o verbo escolhido, vamos lá. Bem, o fato é o mesmo, né? Mas, como cada veículo o noticiou? Que diferenças percebem em relação à primeira e à segunda manchete? Então, se atentem para os verbos utilizados, né? A primeira manchete ela é mais informativa, já que diz qual a doença do jovem e valoriza o estudo dele, né? Ao utilizar o verbo estuda e tem, demonstrando que o esforço dele em estudar é que garantiu a aprovação na Olimpíada de Matemática. Já a segunda, ela faz referência a um hospital, né? Que o leitor pode nem conhecer, eu mesmo nem conhecia, nesse Boldrini. E usa o verbo ganha, que tem maior relação com o esforço do estudo e parece apenas um prêmio, né? Para o que não houve tanto esforço, né? Parece que ele não se esforçou para ganhar. Sendo assim, além da organização das manchetes, a escolha de cada verbo também comunica de diferente forma a mesma situação. Bem, nós vimos nas manchetes anteriores que a escolha do verbo, né, em título de notícias, estão diretamente ligadas àquilo que se quer transmitir e que efeitos de sentido explorados nas manchetes são diferentes em recorrência das escolhas feitas, né? Então, o que é possível observar de diferente em relação às orações anteriores? Vamos analisar essas aqui. Nós sabemos que o verbo é o responsável pela organização sintática da frase, né? Mas nem sempre a informação está centrada no verbo, mas em uma palavra, né? Nesse caso, nós dizemos que o predicado ele é nominal, né? É quando ele traz um verbo não nocional, que são os verbos de ligação. Nesse caso, o predicado ele traz como informação principal um nome. Então, quando a oração possuir
2 núcleos. A informação está voltada para um verbo e para o nome. Nós temos, então, o predicado verbo nominal, né? Então, são 3 tipos de predicado. O verbal, que traz a informação da frase voltada para o verbo, né? Nesse caso, o verbo de ação. O predicado nominal é aquele que traz a informação do predicado voltada para o nome. E o verbo nominal, que traz um verbo de ação e um nome como informações principais. MP acusa o governo Bolsonaro de omissão no caso do óleo nas praias do Nordeste. O governo foi omisso ao não tomar medidas para conter óleo nas praias. MP vê governo omisso no combate a vazamento de óleo e entra em ação. Observem cada verbo nas manchetes, né? No primeiro, MP acusa governo Bolsonaro, né? Nós temos aí o verbo acusa, que é um verbo de ação, né? Que enfatiza a posição punitiva do Ministério Público, do MP, né? Então, nós temos uma sentença cujo predicado é verbal, né? Porque o verbo é um verbo de ação, né? Acusa. Já na segunda manchete, o governo foi omisso ao não tomar medidas. Nós temos o verbo foi, né, que não concentra a informação principal, e sim o nome omisso, né? Porque ele dá essa ênfase à ausência da atuação do governo nessa situação, né? O verbo foi não é um verbo de ação, né? Ele é um verbo, não nocional. E aí ele traz um nome que tem relação com o sujeito. Ele atribui característica ao sujeito. Omisso está se referindo a quem? Ao governo, certo? Então, ele leva o nome de predicativo do sujeito, esse omisso, certo? Nesse caso, o predicado ele é nominal. Na terceira manchete, né, nós vemos aí a informação centrada no verbo ver e também no nome omisso. MPF vê governo omisso no combate a vazamento de óleo. Então, nós temos aí 2 informações principais no predicado, né? Nesse caso, nós dizemos que o predicado ele é verbo nominal. Traz um verbo de ação e também traz um nome como informação principal. Ele tem 2 núcleos, que são as palavras mais importantes do predicado. Conheciam já a música? É uma música bastante conhecida, né? De Tim Maia. Vamos analisar algumas sentenças construídas, né, na letra da canção. Na primeira estrofe, nós podemos perceber a respeito dos verbos destacados, né? Nessa oração destacada, a dor de esperar terminou. Né? Nós podemos perceber nessa primeira estrofe que todos os verbos eles são verbos nocionais, né? São verbos de ação, verbos significativos. E introduzem o predicado verbal, né? Já na segunda, observe essas 2 orações destacadas. A oração, você é algo assim e sou feliz agora, né? O que elas têm em comum? Tem verbo de ligação nessas 2 orações? Ou são verbos de ação? São verbos de ligação, não é? Porque eles servem apenas para ligar o sujeito à sua qualidade, que é o predicativo, né? Na primeira oração, você é algo assim. Nós não temos uma ação praticada pelo sujeito aí, né? Mas nós temos uma característica atribuída ao sujeito. Algo assim
é uma coisa indefinida, mas ele quis falar o que vem depois, né? Então, ele está atribuindo características a essa pessoa. Na segunda, sou feliz agora, nós temos um sujeito oculto, né? Esse sou aí representa o quê? A primeira pessoa, né? Que sou eu. Eu sou feliz agora. Então, esse eu aí oculto, ele não pratica uma ação, né? É um estado em que ele se sente. Então, o feliz é uma característica, um predicativo atribuído a o sujeito eu, certo? Então, vocês observem o uso do predicativo no predicado nominal e na primeira estrofe no predicado verbal com os verbos de ação, certo? Se tiverem dúvida, retomem lá o livro de vocês para que vocês revejam o material, discutam com os colegas e busquem outras fontes de conhecimento, tá bom? Chegamos a mais um fim da nossa aula. Deixarei novamente o link de uma atividade para que vocês reforcem o conteúdo. Fiquem em paz, cuidem-se e até a próxima.